Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais um podcast. Meu nome é Cibele, eu tenho doutorado na área de recursos hídricos e saneamento, e hoje nós vamos falar um pouquinho o que é o paradigma da educação neomoderna. Nós temos 4 convidadas e eu vou passar a palavra agora um pouquinho para a Liliane. Boa noite, pessoal. Eu sou Liliane, sou formada em Engenharia Agrícola, com mestrado em Engenharia Agrícola também. Iniciando nosso podcast, vamos falar um pouco do neomoderno, né? E vamos iniciar com o patrono da educação, que seria o Paulo Freire. Ele nos diz que precisamos ir em busca da educação como um processo permanente, certo? Então, isso é que nos faz seguir, né? O paradigma neomoderno informa que nós devemos aprender a importância da conversa, certo? Do diálogo com o nosso semelhante. E devemos, com isso, crescer e aprender com a interação, né? Com o outro, e assim dar uma aprendizagem contínua ao nosso convívio. E já Marx informa que o neomodernidade, né, no caso, ele considera como sendo uma reconstrução, né, da modernidade. O que quer dizer isso? É uma nova estrutura que ele está dando ao paradigma do moderno, que é o paradigma anterior à neomodernidade. Então, ele não elimina as ideias, ele simplesmente acrescenta novas ideias, né, para lidar com as condições atuais. Já a educação é vista neste paradigma como um processo permanente, onde possui a participação ativa de aprendizagem do coletivo, buscando crescer os horizontes no sentido de experiência vivida, a totalidade de todo o aprendizado. Isso, eu sou a Jordana Cavalcante, sou formada em turismo e mestre em desenvolvimento regional da Amazônia. Dando continuidade ao que a Liliane falou, já na escola é atribuída a nova função, que é o de estimular a educação como um todo, passando a perceber o lado social, cognitivo, afetiva, física, emocional, além da educação formal. Nós, os professores, né, deixa de ser o sujeito conhecedor de tudo e passa a ser aquele que transmite, através de testemunhos e exemplos. O conteúdo, de acordo com a realidade, né, o cotidiano do aluno, passa a desenvolver, né, nos alunos novas competências para levarem por toda a vida, seja pessoal como profissional. O aluno, ele passa a ter um posicionamento com relação ao conteúdo de forma ativa, crítica ou não, gerando assim um processo de interação com o professor. O desafio encontrado nessa nova fase é o de atrair o aluno para querer aprender algo, buscar uma educação baseada nas incertezas e apresentar os argumentos que justificam o mundo, as ciências, a vida humana, no reconhecimento de que o mundo pode ter continuidade e a escola começa a reconsiderar os métodos de ensino que aplica e aposta na educação voltada na aprendizagem de todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia, sou bacharel em design gráfico e eu vou falar um pouco então sobre o conceito do paradigma da educação neomoderna. O que é o prefixo neo, novo, e o paradigma modelo? Então, o que seria esse modelo de educação? Segundo o autor Mário Osório Marques, ele fala que a nova educação está direcionada para as aprendizagens relevantes e efetivas, que só elas contam a aprendizagem coletiva da humanidade, pelos homens, que se torna pressuposto fundante do que aprender, do quando e de como aprender. Que não se ensinam ou aprendem coisas, mas as relações estabelecidas em entendimento mútuo e expressas em conceitos, que por sua vez são construções históricas, isto é, nunca dadas de vez, mas sempre retomadas por sujeitos em interação e movida por interesses práticos no mundo em que vivem. Em vez do professor operar com conceitos que já aprendeu e na forma em que aprendeu, e agora só necessitariam
ser reproduzidos nos e pelos alunos. Trata-se no ensino de que os alunos produzirem em entendimento comum os conceitos que irão operar para entenderem as relações com que lidam. Não se trata de chegar às soluções dadas, às questões, aos problemas, mas de incentivar em cada situação e por cada comunidade de sujeitos os conceitos com que irão operar sobre os temas em que a analisam. Agora, finaliza aí. Carol, pode falar um pouquinho agora? Claro, boa noite, meninas. Vamos dar continuidade, então. Meu nome é Caroline, eu sou biomédica, tenho doutorado em bioquímica toxicológica e nessa altura acho que vale a pena ressaltar que para Habermas chegou o momento de abordar o paradigma da relação sujeito-objeto que tem dominado grande parte do pensamento ocidental, substituindo por outro paradigma, né? O da relação comunicativa, que parte das interações entre sujeito linguisticamente mediatizadas, que se dão na comunicação cotidiana. Dentro desse novo paradigma, a racionalidade ela adere aos procedimentos pelos quais os protagonistas de um processo comunicativo conduzem sua argumentação, com vistas ao entendimento último, referindo-se, em cada caso, a três contextos distintos: o mundo objetivo das coisas, o mundo social das normas e o mundo subjetivo das vivências e emoções, né? Na proposta da neomodernidade, a educação ela assume um papel ativo de aprendizagem coletiva e da potenciação do desenvolvimento cognitivo, prático moral e expressivo estético, em que se asseguram o domínio das sempre outras situações a enfrentar no mundo da tradição cultural continuada, no espaço social, do convívio em grupos e no respeito e afirmações às identidades pessoais. Bom, e para finalizar o nosso podcast, eu quero deixar 2 exemplos assim que as nossas convidadas falaram sobre questão de pesquisa. Uma delas é a parte de representação social, que muitos educadores e sociólogos trabalham, né? Ou seja, é entender o que aquele grupo social representa, percebe, para depois atribuir os conceitos de educação. Isso acontece muito na parte de educação ambiental, né? Ou seja, as pessoas entendem, compreendem o que as pessoas estão vivenciando para depois atrelar o conceito. Outra questão que eu gostaria de frisar também, que eu achei muito interessante, é o pessoal da Embrapa trabalha muito, que é uma questão de pesquisação. Ou seja, eles querem entender e compreender as vivências, as partes social, cultural e ambiental, porque o que acontece muitas vezes, né? As pessoas acabam fazendo o que o seu pai fazia, o que o seu avô fazia, e aí, muitas vezes, para conseguir entender, fazer uma pesquisação, fazer um manejo de campo nativo, tem que compreender, perceber como eles representam aquilo, né? Essa parte de representação social é muito interessante, que é trabalhado por Sérgio Moscovitch, que ele fala o quê? Que a gente tem que compreender e entender as representações sociais das pessoas, que é o quê? É a sua fala a comunicativa, suas percepções, ideias, cultura, para depois a gente conseguir trabalhar a parte de educação e os conceitos. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima. Tchau, tchau, gente!